alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio e os slides correspondentes no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Ali, os irmãos terão a evolução do raciocínio desta exposição, porque a nossa proposta não é repetir o texto da revista. Os irmãos já leram o texto da revista, leram um livro de apoio, assistiram à videoaula do comentarista. Aqui nós estamos com a proposta de trazer subsídios complementares. E, por vezes, há dificuldade no acompanhamento da exposição, do raciocínio da exposição. Então, como este texto é baseado no que nós podemos dizer aí, no texto de apoio e nos slides correspondentes, há uma superação desta dificuldade. Além do nosso texto, o site do portal Escola Dominical, ele também publica 5 ou 6 outros textos da faixa etária dos adultos, do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E também nós publicamos textos de apoio, videoaulas e slides de todas as faixas etárias do currículo da CPAD e ainda de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, disponibilizamos comentários breves em áudio das leituras diárias sugeridas na revista de adultos. Assim, os irmãos poderão, além de ter um momento devocional, angariar informações complementares a respeito da lição. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, convidamos o irmão a acompanhar a transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em São Paulo. É uma reunião aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus, que se realiza no Templo Sede, na Rua Doutor Fon, 140, no bairro do Belenzinho, no 4º andar, no auditório Pastor José Wellington Bezerra da Costa. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Lembrando que o estudo preparatório também tem livre acesso pelo chat para o irmão elucidar as suas últimas dúvidas antes da aula da Escola Bíblica Dominical. Neste segundo trimestre de 2025, nós estamos estudando o tema E o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Nós estamos num trimestre bíblico, estamos estudando um livro da Bíblia, a saber, o Evangelho segundo João. O Evangelho segundo João. E hoje nós estamos entrando no segundo bloco do trimestre. Nós tivemos uma lição introdutória, onde estudamos, além da visão panorâmica do trimestre, nós estudamos o prólogo do Evangelho segundo João, a primeira parte do Evangelho, que é os 14 primeiros versículos do primeiro capítulo de João. Depois entramos no primeiro bloco do trimestre, que é a segunda parte do Evangelho, que fala do ministério público de Jesus. João menciona 7 sinais realizados pelo Senhor Jesus durante o seu ministério público, e que durou mais de 3 anos, e o próprio João nos dá conta que é mais de 3 anos, porque fala que Jesus celebrou 3 Páscoas
durante este ministério público. E com base nesses 7 sinais realizados por Jesus durante estes mais de 3 anos, João registra episódios e discursos feitos por Jesus no contexto destes 7 sinais. E esta segunda parte, que é o ministério público de Jesus, abrange desde João 1,15 até o capítulo 12 de João. A partir do capítulo 13 do Evangelho segundo João, nós temos aí a terceira parte do Evangelho, que é o que nós vamos começar hoje a estudar. Então, nós vamos hoje começar o segundo bloco do trimestre, que fala da terceira parte do Evangelho, que é o ministério de Jesus aos seus discípulos. Na verdade, depois de ter celebrado a Páscoa com seus discípulos e de ter instituído a ceia, João, com riqueza de pormenores, minudências, João ele fala de como Jesus deu as últimas instruções aos seus discípulos. Nós temos aqui um verdadeiro ministério particular de Jesus aos discípulos. Jesus, encerrando o seu ensino aos discípulos, mostra a eles como se daria a obra de Deus após a sua paixão, morte e ressurreição. Então aqui nós temos um ensino exclusivamente dirigido aos seus discípulos, no cenáculo, depois no Monte das Oliveiras. E este ensino termina com a oração de Jesus pelos discípulos. Então, esta terceira parte do Evangelho segundo João, que abarca o segundo bloco deste trimestre, ocupa os capítulos 13 a 17 do Evangelho segundo João. Então, nós agora estaremos dando entrada neste ensino exclusivo de Jesus aos seus discípulos, que é revelado por inspiração do Espírito Santo por João, lá por volta do ano 90, quando ele escreve este evangelho, um ensino muito importante para o momento crítico que vivia a igreja quando da elaboração, da redação do evangelho segundo João, onde havia as heresias dos ebionitas e dos gnósticos, onde havia o início da segunda grande perseguição romana contra a igreja e onde havia uma mudança de lideranças, já que João era o último apóstolo ainda vivo. E hoje estaremos estudando a lição de número 8, que tem como título Uma Lição de Humildade. Nós vamos hoje falar do lava-pés, né, que é este ato, este gesto de humildade que Jesus faz logo depois que celebrou a Páscoa e instituiu a ceia do Senhor. João é o único que registra este episódio em todos os evangelhos. Ele era testemunha privilegiada deste lava-pés, pois Jesus o fez somente para os 12 apóstolos que com ele haviam celebrado a Páscoa e que haviam instituído a ceia do Senhor. O texto, no capítulo 13 do Evangelho segundo escreveu João, começa com a seguinte afirmação. Assim diz o texto de João 13:1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes,
filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Então, aqui, irmãos, nós temos algumas informações muito importantes que são dadas por João. Em primeiro lugar, que João não registra a celebração da Páscoa e a instituição da ceia do Senhor. Ele diz que a Páscoa ainda não tinha ocorrido a festa da Páscoa, mas Jesus já tinha celebrado a Páscoa com os seus discípulos. Isto porque a Páscoa era celebrada num dia, que é o dia 14 de Nisan, em Israel, e se permitia, por causa do problema do fuso horário, que um dia depois, um dia antes, né, fosse celebrada fora da terra de Israel. Isso acontece até hoje. Todas as festas judaicas, por causa da diferença do fuso horário, já que a mudança do dia se dá ao pôr do sol, na terra de Israel existe a data certa. E fora da terra de Israel, você pode celebrar um dia depois. E Jesus, ele celebra a Páscoa antes, porque sabia que iria ser crucificado. E que na Páscoa ele já estaria morto. Ele então celebra a Páscoa com os seus discípulos e na celebração da Páscoa ele institui a ceia. E isso nós sabemos por força dos outros 3 evangelhos. João, ele não registra a cerimônia, a celebração da Páscoa e a instituição da ceia. Ele só diz que havia chegado a hora de Jesus, e Jesus, depois de terminada a ceia, ou seja, depois de celebrada a Páscoa e instituída a ceia, ele, sabendo que havia chegado a sua hora, ele age por amor. E aqui vem o primeiro ponto importante que João nos revela, por inspiração do Espírito Santo, que Jesus estava movido pelo amor. Foi o amor que o trouxe a este mundo. E como ele havia amado para vir ao mundo, ele continuava amando não só os discípulos, mas amando a todos os homens para entregar a sua vida por nós. A motivação da salvação da humanidade é o amor de Deus. É o texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o próprio Jesus vai dizer que ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelo irmão, pelo outro. Então Jesus diz que ele tem o maior amor. E este amor é o que motivava tudo. Havia chegado a hora e Jesus não fugiria desta hora. Por quê? Porque ele era movido pelo amor. Lá em João 15:13, é o que ele disse, o que nós falamos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Era esta a disposição de Jesus. E o amor, ele é uma atitude. Muitas vezes nós achamos que o amor é um sentimento. Nós achamos que o amor é aquela historinha do coraçãozinho, né? Um sentimento. Mas, na verdade, o amor é muito mais um comportamento.
comportamento. O próprio Paulo, escrevendo lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus estava caminhando para a morte. Sabia disso. João deixa claro que tinha chegado a hora de passar deste mundo para o Pai. Era o momento que ele iria morrer por nós, pagar o preço dos nossos pecados, assumir a nossa posição. Tinha chegado a sua hora e ele continuava a trajetória, mesmo sabendo o que ia passar. Por quê? Porque amava. Porque ama o ser humano. Porque quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. João deixa bem claro que ele havia amado os seus que estavam no mundo e amou-os até o fim. Jesus ama a todos. Alguns dizem, não, mas está escrito aqui, amou os seus. Esse os seus aqui diz respeito aos judeus. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Está lá em João, capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. São os incrédulos, os judeus que o rejeitavam. Já havia, o sumo sacerdote Caifás já tinha deliberado que se deveria matar a Jesus. Os judeus se recusavam a receber a Jesus como o Messias, como o Cristo. Eles não queriam crer em Jesus, mas Jesus os amou até o fim. E não só os judeus, mas na ilustração do bom pastor, ele disse, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Jesus veio salvar o mundo. Deus amou o mundo. E é por isso que antes de subir aos céus, ele manda os seus discípulos pregar o evangelho a toda a criatura. Porque Deus ama a todos. É por isso que a morte de Jesus é uma morte para todos os homens. Evidentemente que só é salvo quem entra pela porta, como ele disse na ilustração do bom pastor. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados, disse Jesus. Mas Jesus morreu por todos. Jesus ama a todos. Agora depende de crermos ou não nele para termos salvação. A fé não é de todos, diz a Bíblia, mas a morte de Jesus foi para todos. Jesus havia morrido, Jesus amava a todos. E por isso, chegando a sua hora, ele iria entregar a sua vida. É verdade que por não pecar, a sua natureza humana não aceitava a morte. Nós que somos pecadores, nós não aceitamos a morte, porque o homem não foi feito para morrer, ele foi feito para viver eternamente. Se nós não aceitamos a morte, que dirá Jesus, que se fez homem e nunca pecou, e portanto não merecia morrer. Mas ele vinha fazer não a sua vontade, mas a vontade do Pai. Lá em João 12 e 27, Jesus fala disso. Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Jesus disse, olha, eu não merecia morrer, a minha alma não pode, pela sua natureza, aceitar a morte, mas eu irei fazer a vontade do Pai. Eu vim para isto. Como diz João,
eu saí de Deus e vou para Deus. Ele sabia que tinha saído de Deus e que agora voltaria para Deus. Ele estava decidido a fazer a vontade do Pai, por amor. E assim como ele amou, nós, como filhos de Deus, como servos de Jesus, também devemos amar da mesma maneira. É o que João, na sua primeira carta, ele diz assim, 1 de João 3, versículo 16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Versículo 18, meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Então Jesus ia demonstrar o seu amor, morrendo por nós, e o primeiro ensino, exclusivo para os discípulos se dá não por palavras, mas por atitude. João diz, ele amava, sabia que tinha chegado a sua hora. E o mesmo amor que ele teve para deixar a glória de Deus e vir a este mundo, era o mesmo amor que ele demonstrava agora que havia chegado a hora. E acabada a ceia, quando o diabo já tinha posto no coração de Judas Iscariotes que o traísse, os irmãos vejam que Judas participou indignamente da ceia do Senhor. O diabo já tinha tomado conta dele. Ele era um diabo, como Jesus disse lá, um tempo antes, como nós vimos lá no discurso do Pão da Vida. Judas se deixou enganar pelo diabo, era o filho da perdição e já tinha decidido trair a Jesus. Mas Jesus, mesmo assim, o amava, tanto que o chamou de amigo quando recebeu o beijo da traição, como registra Mateus. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, que ele havia saído de Deus e ia para Deus, ele se levantou da mesa onde ele tinha tomado a refeição com os discípulos, celebrada a Páscoa e instituído a ceia. Ele saiu da mesa onde estava em comunhão com os discípulos e o texto diz que ele tirou as vestes, tomou uma toalha e se cingiu com esta toalha. Aqui, irmãos, nós temos uma figuração do que os teólogos chamam da kenosis de Jesus, que foi descrita pelo apóstolo Paulo lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. É aqui que é a kenosis, a palavra grega, Ele se aniquilou, ele se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, em morte de cruz. Ele estava celebrando a ceia com os seus discípulos. Ele era o Senhor e o Mestre. Ele que havia mandado os seus discípulos ir para o cenáculo, inclusive falando com o dono do cenáculo que o Senhor iria celebrar a Páscoa ali, demonstrando a sua autoridade. O dono do cenáculo obedeceu. Os discípulos prepararam a refeição da Páscoa. Jesus vem, celebra a Páscoa, institui a ceia. Ele era o Senhor
e o mestre. E os seus discípulos estavam ali à sua volta como servos, na mesa, na comunhão, porque uma refeição simboliza comunhão. Mas Jesus se levanta da mesa, sai do lugar do senhorio, sai do lugar da majestade. E a Bíblia diz que ele se levanta da mesa e tira as suas vestes e toma uma toalha e se cinge com a toalha. Foi o que aconteceu. Jesus deixou a sua glória, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Ele tira as suas vestes aqui, representando isso. Ele sai da glória, que era a mesa, onde ele era Senhor e Mestre. Ele se despe das suas vestes, ele tira as suas vestes, coloca uma toalha e vai assumir a função mais servil dos escravos. Na casa daqueles que tinham escravos, o escravo mais humilde, o escravo, podemos dizer assim, mais escravo, vai? O escravo que apitava menos, que fazia qual era o serviço mais rudimentar praticado por um Estado? Era aquele serviço de lavar os pés das pessoas que chegavam às casas. Havia o costume, não, as pessoas não tinham carro, né? Quando muito cavalgavam algum animal e quando chegavam, mas normalmente andavam a pé, sujavam os pés, porque as ruas eram de terra, as estradas de terra. E então, quando chegavam à casa de alguém, vinha um escravo menos graduado, o mais reles dos escravos, para lavar os pés daqueles que estavam chegando e eram visitados, iam visitar as pessoas. O próprio Jesus, ele, certa feita, foi até uma casa, né, de um fariseu e reclamou que ninguém tinha vindo lavar seus pés. Vamos lá em Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14. Não, não é Marcos, capítulo 14. Deixa eu ver aqui direitinho qual é a passagem. É Lucas 7, Lucas capítulo 7, versículo 44, quando Jesus foi à casa de Simão. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Então, Jesus até não pediu que um escravo lavasse os seus pés, como era costume, mas que pelo menos se fosse dado água para ele lavar os seus pés. Então, era a posição mais humilhante que existia numa casa, era o escravo que lavava os pés dos visitantes, dos hóspedes, ou até dos moradores, quando chegavam à casa. E foi esta posição que Jesus assumiu. Ele não só saiu da sua posição de senhor e mestre na mesa, como ele tirou as suas vestes e tomou uma toalha e se cingiu.
para lavar os pés dos discípulos. E isto mostra o que ele fez por nós. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Se levantou da mesa e tomou a forma de servo. Ao sair da mesa, ele tomou a forma de servo. Mas, achado na forma de servo, humilhou-se a si mesmo. Ele despiu as suas vestes e tomou a toalha. E foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele assumiu o papel de maldito, que é aquele que era morto no madeiro. Essa é a humilhação máxima que houve no universo. Deus, que se fez homem, e enquanto homem se fez maldito, por amor ao homem pecador. É isso que Jesus mostra. Ele figura, ilustra o que estava a fazer não só pelos seus discípulos, mas pela humanidade. Ele então se cinge com uma toalha, põe água numa bacia, que não era pouca água, porque eram 24 pés que ele iria lavar, e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Jesus pega água para lavar os pés dos discípulos. Sendo o Senhor, sendo o Mestre, ele se faz o pior dos escravos para lavar os pés dos discípulos, tirar a sujeira da jornada. Jesus veio morrer por nós, se fez servo para nos purificar. A água representa a palavra de Deus. E Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, diz assim no versículo 25: Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Jesus, ele se entregou por nós para nos purificar, para nos lavar. Então, aqui nós temos uma eloquente demonstração de que, além de ter morrido por nós, Jesus quer nos purificar, nos lavar pela palavra, para que nós cheguemos à glória. Ele saiu da glória, saiu de Deus e foi para Deus, para que nós vamos para Deus também. O objetivo dele é nos apresentar igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E para eu e você sermos santos e irrepreensíveis, nós precisamos deixar que Jesus nos purifique pela palavra. E enquanto Jesus lavava os pés, certamente havia algum momento que ele tinha que esfregar um pouco o pé, doía um pouco o pé, porque estava um pouco sujo demais ali num pedacinho. É o que a palavra faz conosco. Muitas vezes nós temos algumas crostas, alguns hábitos que são embaraçosos e podem levar ao pecado. Às vezes nós temos algumas vaidades, algum egoísmo, alguma resistência ao Espírito Santo. E a palavra tem de ser
aplicada em nós. Nós temos que ser limpos. Jesus disse lá em João capítulo 15, versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Também em João 17, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra nos santifica. E muitas das vezes, irmãos, esta purificação, esta lavagem, exige uns esfregões. Eu me lembro da minha mãe, minha saudosa mãe, quando eu era criança, muitas vezes aqui em São Paulo era conhecida como a terra da garoa, né? Tinha aquela garoa ali de maio até julho, agosto, aquela garoa, aquele friozinho, aquela umidade. E quando minha mãe me mandava me lavar, tomar banho, eu muitas vezes fingia que tinha tomado banho. Só lavava a cabeça porque era muito frio, muito úmido, e colocava a roupa da escola, ia almoçar, e minha mãe falava, tomou banho? Eu dizia, tomei. Mas ela via que estava tudo sujo aqui no pescoço, porque eu não tinha lavado coisa nenhuma. Aí ela falava, tomou banho, coisa nenhuma. Aí me pegava, tirava a roupa, me colocava debaixo do chuveiro com aquela água fria. E esfregava com a bucha, como doía, irmãos. Mas eu saía limpo. É isso que Jesus faz conosco. É isto que Jesus faz conosco. Dói, mas a sujeira sai. Nós somos purificados pela palavra. E teremos condições de sermos apresentados gloriosos, santos e irrepreensíveis diante dele próprio Jesus. Só quem estiver limpo é que vai ser glorificado no dia do arrebatamento da igreja. Só quem estiver limpo pela palavra é que vai estar puro para poder ser glorificado no dia do arrebatamento da igreja. Se morreu fisicamente, ressuscita já glorificado. Se não morreu, é transformado num corpo glorificado. E se encontra com Jesus nos ares, santo e irrepreensível. É por isso que o próprio Jesus diz para a igreja de Filadélfia, Apocalipse capítulo 3, versículo 10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Quem guarda a palavra, quem obedece a palavra, quem deixa que a água da palavra o purifique, este escapará da grande tribulação. Será arrebatado por Jesus para se encontrar com ele nos ares. Jesus continua nos servindo, nos limpando através da sua palavra. Porque ele nos ama. Porque ele nos ama. Ele está a glória na sua glória, mas ele continua nos purificando com a sua palavra. Então Jesus veio trazer a palavra, por isso que ele pregou o evangelho. E quem creu, quem ouviu a sua voz, alcançou a salvação. Ele deixou a glória para pregar o evangelho, para pregar a palavra de Deus, para pregar a verdade. Ele desceu ao mais baixo nível de um ser humano, o maldito que é crucificado, para me purificar e purificar a você, e para nos levar até Deus, para que onde Ele estiver, nós também estejamos. A água era suficiente para todos serem purificados. E ele começou a lavar os pés. E não só lavava, mas também enxugava. Ele não deixava o pé molhado. Ele secava o pé. E o que é enxugar? É secar, deixar seco. Né?
Outra coisa, Jesus se cingiu com a toalha, ou seja, ele estava pronto para servir. Ele estava disposto a servir, ele estava pronto a servir, ele não deixava que nada pudesse atrapalhar o seu serviço, a obra que ele estava para fazer. Cingir-se significa prontidão. E está pronto quem anda na verdade, quem obedece a palavra. É por isso que uma das peças da armadura de Deus é o cinturão da verdade, é o cinto da verdade. É a verdade que nos torna prontos para servir a Deus, para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Ele cingiu-se com a toalha e lavava os pés e os enxugava. Era um serviço completo. O pé ficava seco, pronto para poder andar, caminhar, sem risco de molhar nada, estragar nada, sem risco de escorregar. A purificação é completa. A santificação é completa. É por isso que você não precisa, depois que morrer, purgar os seus pecados no purgatório, como ensina a Igreja Romana. Não, porque Jesus, ele é perfeito. A santificação é completa. Não depende do mérito dos homens, depende do mérito de Jesus. O sacrifício de Jesus foi perfeito. Quem crê em Jesus está salvo. Os pecados são perdoados. Você não precisa quebrar nenhuma maldição, porque Jesus já se fez maldição por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. O sacrifício de Jesus é perfeito. Não precisa de nenhum complemento humano. Basta que creiamos em Jesus, que nos arrependamos dos nossos pecados e que deixemos ser purificados ao longo da nossa jornada pela palavra, pelo Espírito Santo, pelo sangue de Jesus, que nós chegaremos aos céus. Jesus fez a obra completa. Ele lavava o pé e enxugava. Quando chegou a vez de Pedro, sempre o Pedro não aceitou o que Jesus estava fazendo. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Ele questiona Jesus. E questiona Jesus por quê? Porque ele ainda não tinha se convertido. Aqui João não nos fala a respeito deste ponto, mas a verdade é que já no final do ministério de Jesus, nós encontramos que Pedro ainda não estava convertido. Lucas nos registra isso. Lá em Lucas, capítulo 22, versículo 32. Neste mesmo momento ali, diz Lucas que um pouco antes deste gesto de Jesus, os discípulos estavam discutindo quem era o maior. No finalzinho ali da ceia, eles começam a discutir quem era o maior. Lucas nos dá esta informação. Lucas capítulo 22. Que quando
Jesus chega ao cenáculo, ele institui a ceia, ele celebra a Páscoa, institui a ceia, e nós temos lá em Lucas 22, 24. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Então Jesus também pratica esse gesto para pôr fim àquela discussão de quem era o maior. E enquanto ele discutia quem era o maior, eles discutiam quem era o maior, Jesus disse que um deles haveria de traí-lo, e Pedro disse que jamais abandonaria Jesus, e Jesus diz para ele: mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Pedro ainda não era convertido. Ele ainda não tinha entregado a sua vida para Jesus. Ele ainda não tinha negado a si mesmo. O primeiro passo para nós servirmos a Jesus, para nós sermos salvos, é negarmos a nós mesmos. Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Pedro não tinha negado a si mesmo. Ele ainda tinha uma autoconfiança, uma autossuficiência. Tanto que quando Jesus disse que todos o abandonariam, ele disse: todos podem te abandonar, mas eu jamais te abandonarei. E Jesus, então, é obrigado a dizer a Pedro que antes que o galo cantasse, no próximo amanhecer, ele iria negar Jesus 3 vezes. Pedro ainda não estava convertido. Ainda não tinha se negado a si mesmo. E por isso ele questiona o gesto de Jesus. Ele questiona o gesto de Jesus. Tu lava-me os pés a mim? E Jesus pacientemente diz: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. O Pedro não convertido era o sabichão. Irmãos, quando você encontra um crente que sabe tudo, que não quer ouvir o que Jesus está falando, ele precisa se converter. Porque quando nós somos servos, nós sabemos que o Senhor é quem sabe todas as coisas. O próprio Jesus disse lá em João capítulo 15, versículo 15: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. O Senhor sabe o que está fazendo, o servo não sabe. É como num exército. Os comandantes, eles sabem a estratégia. O soldado é mandado invadir aquela vila. Ele não sabe por que ele está invadindo aquela vila. Por quê? Porque ele é apenas o soldado, ele não é o comandante. O comandante sabe por que ele está invadindo aquela vila. Qual é a estratégia? O soldado só vai invadir a vila. Nós somos soldados de Jesus Cristo. Não temos que questionar ao Senhor. Nós temos de verdadeiramente cumprir a sua vontade. Fazer o que ele manda. Pedro estava questionando, porque ele ainda não era convertido. E Jesus disse: olha, você não sabe o que eu estou fazendo, você vai saber depois. Mas Pedro era o sabichão. Ele ainda não era servo de Jesus. Ele ainda não tinha entregado a sua vida para Jesus, se rendido ao Senhor. Temos aqui mais ou menos uma certa relutância que também tinha Marta, como nós estudamos na lição passada. Ainda que Marta fosse convertida, mas ainda tinha uma dose de autoconfiança, a ponto de ter dito para Jesus: olha, já cheira mal, não tira a pedra não, já cheira mal. Já é o 4º dia. Não chegou? Chegou a questionar, se bem que numa dimensão menor do que o próprio Pedro. Porque Pedro disse para Jesus: nunca me lavarás os pés. E Jesus respondeu para Pedro: se eu não te lavar,
não tens parte comigo. É evidente, irmãos. Quem não recebe a palavra de Jesus, quem não se deixa purificar pela palavra, quem não se deixa limpar pela palavra, não terá santidade, não terá pureza e, portanto, não poderá ter comunhão com Jesus. Tem que entrar pela porta para entrar e sair e achar pastagens. É preciso crer em Jesus, dar crédito a Jesus. E eu dou crédito a Jesus quando eu obedeço e eu faço o que ele manda. Aí sim eu tenho comunhão com Cristo. Aí sim eu vou para o céu. Nunca me lavarás os pés. Então, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E Pedro demonstra toda a sua falta de sintonia com o Senhor Jesus, porque ainda não era convertido. Então Pedro disse: Senhor, não só os pés, meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Me dá um banho. Não nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda. Pastor José Serafim de Oliveira costuma dizer, ele que tem mais de 70 anos servindo a Deus nas Assembleias de Deus, que ele tem visto ao longo de sua vida cristã a nossa denominação, na nossa denominação, muitas pessoas que vão ou para a direita ou para a esquerda. Ele conta dos extremismos que havia na sua adolescência, na sua juventude. As pessoas criando preceitos, criando normas para impedir o pecado, que era um desvio para a direita. Então não se podia estudar, não se podia usar desodorante, coisas extremadas. Mas hoje em dia, diz pastor José Serafim, nós estamos andando para a esquerda. Um relaxamento muito grande. As pessoas com costumes mundanos, as pessoas com irreverência. Não vos desvieis nem para a direita, nem para a esquerda. Devemos estar no caminho. Devemos cumprir a vontade de Deus, cumprir a palavra de Deus. Jesus disse para Pedro: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés. Pois no mais, todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. E João diz aqui que Jesus estava se referindo a Judas. Judas, ele não estava limpo, porque o diabo já tinha posto no seu coração que o traísse. Ele já estava decidido a trair a Jesus. Ele não estava limpo, mas teve os seus pés lavados junto com os demais. Não estava limpo. Os outros estavam limpos, mas precisavam lavar os pés. Jesus os havia salvado, como ele vai falar na oração sacerdotal, ele os havia guardado em nome do Pai, para que nenhum deles se perdesse, a não ser o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Está lá em João, capítulo 17, versículo 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Eles precisavam ser purificados, precisavam lavar os pés. A palavra precisa sempre estar nos purificando. É o que diz o item 5 do Cremos da Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Item 6. Cremos na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo,
e pelo poder atuante do Espírito Santo e da palavra de Deus para tornar o homem aceito no reino dos céus. A salvação é um processo, irmãos. É um processo. Né? Então, nós temos a chamada santificação progressiva. A santificação progressiva. Santificação progressiva. É aquela que nós encontramos em Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. A cada dia nós temos que nos santificar. A cada dia nós temos de estar de acordo com a vontade de Deus, nos purificando, assumindo a imagem de Jesus, aperfeiçoando a cada dia a nossa santidade, até chegarmos à estatura completa de Cristo, a varão perfeito. A cada dia que nós estamos aqui na Terra, nós andamos aqui na Terra e a poeira deste mundo vem sujar os nossos pés. Nós precisamos lavá-los. E Jesus, que se entregou por nós, nos santifica até o dia em que nós nos encontraremos com Ele. É por isso que quem é justo, faça justiça ainda, ainda. A santificação é contínua, é presente, é a santificação progressiva. E por isso que o escritor aos Hebreus diz, em Hebreus 12 e 14, segui a paz com todos e a santificação. A santificação deve ser seguida, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação progressiva. Todos os dias nós temos que deixar que a palavra nos lave. Todos os dias nós temos que nos purificar. É por isso que aquele que perseverar até o fim será salvo. É por isso que não é verdade, uma vez salvo, salvo para sempre. A santificação ela é contínua. A santificação ela é progressiva. A cada dia nós vamos nos aproximando mais de Deus, crescendo espiritualmente, crescendo na graça e no conhecimento, até atingirmos a estatura completa de Cristo, varão perfeito. Isso se dará na glorificação, no dia do arrebatamento da igreja. É isso que Jesus vai nos ensinando. Nós já estamos limpos, fomos salvos, fomos santificados, a santificação posicional, fomos separados do pecado, mas temos que nos manter santos e nos aproximarmos cada vez mais do Senhor. Essa é a santificação progressiva. E Jesus nos ensina isso. É Ele quem faz. E aí Pedro deixou que Jesus lavasse os seus pés. Aí depois que Jesus fez este gesto, aí ele explicou o gesto. E aqui nós vemos com muita clareza o que Lucas diz lá em Atos 1:1. Fez o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Jesus primeiro fazia, depois ele ensinava. Ele fazia, ensinava, ele lavou os pés dos discípulos. E depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes,
se assentou outra vez à mesa. Interessante. Ele ia voltar à mesa. E voltou à mesa, tomando as suas vestes, sentou novamente à mesa, assim como ele tinha saído de Deus, ele ia para Deus. E na mesa, ele ensina os discípulos: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou mestre, eu sou senhor. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. É por isso que a nossa lição a nossa lição de hoje tem como título Uma lição de humildade. Jesus diz: olha, vocês têm que seguir o meu exemplo. Eu sou o mestre e senhor. Vocês são servos. Então não tem sentido vocês ficarem discutindo quem é o maior. Aqui não tem maior. O maior sou eu. E eu, sendo o maior, me fiz o menor. E vocês têm que aprender isso. Vocês têm que serem os menores uns dos outros. Jesus não mandou fazer um ritual de lava-pés, como nós vemos na chamada Quinta-feira Santa, quando a Igreja Romana, a Igreja Ortodoxa, a Igreja Anglicana, eles fazem a cerimônia do lava-pés, porque Jesus mandou que todos fizessem o que ele fez. Não, não é um ritual da Quinta-feira Santa. E também não é um ritual que deve ser feito na ceia, como fazem os adventistas. Não. Porque o texto é bem claro que Jesus já tinha terminado já tinha terminado a Páscoa, terminado a instituição da ceia do Senhor. O lava-pés não tinha nada a ver com a ordenança da ceia. Ela já tinha acabado, Jesus já tinha instituído a ceia. Jesus deu uma lição porque os discípulos queriam ser os maiores. E Jesus agora estava começando o seu ministério exclusivo para os discípulos, mostrando para os discípulos como seria a vida deles depois que ele subisse para o Pai. E a primeira coisa que eles tinham que aprender é que eles deveriam ter a Jesus como mestre e Senhor e servirem uns aos outros. Paulo não estava ali, mas ele aprendeu com os apóstolos e ele bem sabia disto. Lá em 1 aos Coríntios, capítulo 4, Paulo diz assim: versículo 9. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. E antes, neste mesmo capítulo 4 de 1 aos Coríntios, Paulo diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. E a palavra ministro aqui é a palavra grega hiperetes, que era também um dos piores escravos. Eram aqueles escravos que ficavam ali nos porões dos navios, nas galés, fazendo o navio andar, remando, aqueles remos, né, para o navio andar. Eram os piores escravos também.
Paulo tinha aprendido a lição que Jesus deu aos 12 e que eles transmitiram para a igreja. Nós somos servos uns dos outros. Nós devemos lavar os pés uns dos outros, ou seja, nos humilharmos em relação ao irmão, entregarmos a nossa vida pelo irmão, como diz João, a gente já leu aqui hoje, e como Jesus estava fazendo. Por isso que João diz que o que o motivava era o amor. E por isso Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Nós temos que, neste mundo, viver para servir aos outros, entregar a nossa vida aos outros, nos despojar de nós mesmos para fazer a vontade de Jesus, assim como Jesus estava indo fazer a vontade do Pai. É esta a lição que Jesus nos dá. Nós temos que nos despojar do eu, nos despojar de todas as vaidades humanas para fazer a vontade de Deus, para que, purificados pela palavra, imitemos a Jesus, tenhamos a Jesus como exemplo para tudo que ele fizer, que ele fez, nós também façamos. A vida cristã, a vida dos discípulos de Jesus depois da partida de Jesus para o céu, seria uma vida de serviço, uma vida de despojamento, uma vida de imitação de Cristo, de seguir as pisadas de Jesus, porque não é o servo maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. E se nós soubermos estas coisas e as praticarmos, nós seremos bem-aventurados se fizermos. E Jesus ainda faz questão de dizer que ele não estava falando de todos ali, porque havia um que não era seu servo, que era servo do diabo, e que o diabo já tinha posto no coração para o trair. Esta lição Jesus nos deu. Temos-la praticado? Somos uns humildes? A primeira bem-aventurança que Jesus falou lá no Sermão do Monte, quando fala das qualidades dos servos de Jesus, é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. É a primeira bem-aventurança. Uma outra tradução diz: bem-aventurados os humildes de espírito. São aqueles que se dobram à vontade de Deus. São aqueles que se humilham diante de Jesus, que reconhecem o senhorio de Jesus e estão dispostos a fazer a vontade de Jesus. Esta é a primeira lição que Jesus dá aos discípulos. Não há como servir a Jesus se não se fizer o menor de todos. Não há como servir a Jesus se não nos submetermos à sua vontade e negarmos a nós mesmos. É bem por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Estamos dispostos a deixar a mesa da comunhão com Deus, o desfrute da glória de Deus a que temos acesso pelo sangue de Cristo, para despir-nos das nossas vestes, tomarmos a toalha, nos cingirmos e lavar os pés uns dos outros, de nos humilharmos para fazer a vontade de Deus, de entregarmos a nossa vida pelo próximo,
por amor a Deus? Eis a lição que Jesus deixa aos seus discípulos. E quem não fizer assim, não vai poder sentar à mesa com ele lá nas bodas do Cordeiro. Jesus, por ter se despojado, foi para a glória. Está à direita do Pai. E quem se despojar, seguindo o seu exemplo, também estará à mesa celestial. Amém.